Opa, bom, times imortais, o Milan dos holandeses, de um canal chamado Eurofoot. É um canal que eu acompanho há muito tempo, mas eu tô achando mais os recentes, os antigos não. Então, bora ver esse daqui. O Milan dos holandeses. Vamos lá, 3, 1 e play. Eurofoot apresenta. No vídeo de hoje você vai conhecer um time imortal e inesquecível. Que é responsável por ajudar a mudar para sempre a história de um dos clubes mais tradicionais e vencedores da história. O segundo maior clube da Europa. Van Basten, Raika e... Mas fica bem confortável aí que pra contar esqueci o nome desse outro aqui. Tem que voltar um pouco na década de 80, no início, que foi muito complicado e trágico pro Milan. A queda. Vocês lembram do escândalo de manipulação de resultados? Caraca, a Itália é cheia disso, velho. Em 2006, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com o Milan, ou pelo menos bem similar. Em mais um caso de manipulação de resultados, o Milan está na B. Para a Série B em 1980. E se o escândalo da Juve ficou conhecido como Calciopoli, o do Milan também ficou eternizado com o apelido. Nossa, o Calciopoli. Totonero e Calciopoli. E tirou 5 pontos aí da competição para outros 5 times: Avellino, Taranto, Bolonha, Perugia e Palermo. O presidente do Bolonha na época, o Tommaso Fabretti, foi suspenso do futebol por 1 ano, e o presidente do Milan na época, o Felice Colombo, foi expulso do futebol italiano. Aquele início dos anos 80 começava de forma tenebrosa, e apesar do Milan ter conseguido subir de divisão depois de ser rebaixado de forma tranquila, voltou a ser rebaixado em 81, 82, dessa vez não por algum escândalo de corrupção no futebol nem nada, mas por questão de campo mesmo, não jogou bola e caiu. Só que mesmo depois que retornou à Série A, o Milan virava um coadjuvante, não conseguia ter forças para brigar por título. Caraca, chegou a ser eliminado de todo mundo fala zoando o Milan, mas antigamente o Milan... O Areguen, um time pequeno lá da Bélgica, né? Todos esses seguidos fracassos esportivos... Milan já foi o pior time, velho, olha isso. Financeira negativa, entrasse numa crise e parecia que poderia acabar no fundo do poço. Até que vem o ano da virada de chave pro Milan. Em 1986, um grande empresário aí da Itália, mega poderoso, compra o Milan prometendo trazer os rossoneri de volta ao topo. Era o camarada que você conhece bem, Silvio Berlusconi. Eu acho que eu já vou falar sobre esse maluco aí. A era Berlusconi. A primeira atitude dele no clube foi uma coisa que surpreendeu muita gente, porque ao invés de ir atrás de um técnico badalado, conhecido, ele escolheu para comandar o projeto do Milan à beira do campo um cara que tinha um DNA diferente, que estava surgindo ali muito bem no Parma, um técnico chamado Arrigo Sacchi. Ao começar a montar o time, Berlusconi, que era o cabeça, e o Sacchi, que era o técnico, tinham que lidar com uma regra que hoje parece um negócio impossível, a de que o time poderia ter apenas 3 estrangeiros no elenco. Agora você imagina hoje, né, um PSG, um Manchester City ou um Real Madrid podendo ter apenas 3 jogadores de fora do país no seu elenco. O fato dessa regra não existir mais hoje é o que permite times virarem, na verdade, seleções mundiais. O Real Madrid, por exemplo, é mais forte do que a maior parte das seleções do mundo. Só que verdade. O Milan não tinha essa facilidade. Na hora de escolher os estrangeiros, tinha que ser escolhido criteriosamente. E acabou que os 3 que eles escolheram foram 3 caras vindos do mesmo país. Os escolhidos da Holanda. O craque holandês Ruud Gullit vivia uma ascensão na sua carreira aí, quando chegou a dividir os gramados com o Cruyff, um dos maiores jogadores de todos os tempos, já na parte final da carreira do Cruyff, mas não no Ajax, e sim no Feyenoord. Depois o Gullit tem uma passagem pelo PSV, onde ele chama a atenção de todo mundo, porque em 2 temporadas meteu 53 gols. Assim o Milan decidiu investir no Gullit e pagou 6,75 milhões de euros para tirar ele do PSV em 1987. Só um detalhe, a gente tá falando de um ano que o mundo era completamente diferente e as moedas eram diferentes, porque o euro só foi instaurado em 1999. Caraca, então, os valores que eu mencionei 99. Aqui, que eu mencionar nesse vídeo, são apenas aproximações, são valores convertidos, beleza? Não leve tão a sério assim. O Gullit era um bárbaro, cara, porque ele tinha uma capacidade surreal de ser multifunção em campo. Então ele poderia fazer qualquer posição praticamente, desde a zaga, passando pelo meio campo até o ataque. Sendo um cara alto, 1,91 m. Olha o Maradona. Ele era forte, ele era rápido, né? Com uma visão de jogo muito boa. Em outras palavras, o cara era fodão. Era o fodão. Um cara que chegava no Milan de Arrigo Sacchi pra mudar o patamar do time. Tanto é que naquele mesmo ano ele é eleito bola de ouro pela France Football. Quem também muda de patamar é o nosso canal aqui, quando você deixa o like nos vídeos, porque isso aí ajuda muito o canal a crescer, beleza? Então muito obrigado pela força. Deixei meu like aqui.
aqui. Mas agora sim no Ajax era o Marco van Basten. E acabou Marco van Basten. virando uma unanimidade tanto no clube quanto na seleção, porque ele era um atacante de nível absurdo, né? Não só um centroavantão daqueles que empurra a bola pro fundo do gol, mas Van Basten era foda. sair da área, armar jogada, driblar, fazer gol de fora, por exemplo. Foi um dos centroavantes mais impressionantes aí da história do futebol. E na temporada 85-86 foi quando ele mais se destacou. No holandesão, ele marcou 37 gols, sendo o artilheiro da competição e deixando o Milan encantado. O Milan tava caçando assim, cara, as melhores peças para preencher o seu limite de 3 estrangeiros e viu no Marco van Basten o cara que poderia ser o camisa 9 do time para pegar a titularidade e meter gol a rodo. E aí foi em 1987 que o Van Basten foi pro Milan e começava a se formar ali o Milan dos holandeses, mas ainda faltando uma peça. Quem será esse daí? A reconquista da Itália. Mas antes mesmo do trio estar completo, o Milan de Arrigo Sacchi já começava a fazer história, porque depois de uma década complicada em que foi rebaixado 2 vezes e que não conseguia brigar pelos títulos ali na Série A italiana, eles conseguem levar para casa então o campeonato italiano da temporada 87-88, já mostrando indícios daquela revolução que vinha sendo feita ali no clube. Porque para vocês terem uma ideia, de um time que foi rebaixado para não ganhar nada e assim já é alguma coisa. Sétimo e em sexto de novo. Então era aquele clube que ficava só ciscando de longe, né? Vendo os caras brigar lá em cima. Muito clube assim. Sem conseguir chegar lá. Só que com a chegada do Gullit e do Van Só que isso não é a cara do Milan. O patamar foi praticamente imediata. E o Milan consegue terminar aquela campanha, então, perdendo apenas 2 jogos e tendo defensores que depois ó o Maldini e o Baresi, de um time que tava em sexto e sétimo, rebaixado 2 vezes, isso é muita coisa. Isso é muita coisa pra eles. Ó, o Napoli ficou em vice. Nada mais, nada menos do que o Napoli de Maradona, que aliás era o atual campeão do Napoli do Maradona. Foi o primeiro título italiano do Milan em 9 anos, dando indícios que a era Berlusconi de fato seria marcante na história do clube. A peça que faltava. Mas quem será essa peça? peça? Uma peça, né? Pois é, em 87 o Rijkaard, que jogava no Ajax, Frank Rijkaard, sabia. resolve acabar o seu ciclo no clube holandês porque ele tretou nada mais nada menos do que com o Cruyff, que é considerado um deus, uma lenda absurda no Ajax e que naquela época já não era jogador, já estava como técnico. Então o Rijkaard estava a fim de sair e quem conseguiu levar ele foi o Sporting de Portugal. Ele foi pro Sporting em outubro de 87 e chegou a assinar contrato e ficar lá treinando nas instalações do clube. Só que o Sporting demorou tanto tempo para se acertar com o Ajax e mandar papelada e tal, que eles não conseguiram inscrever o Rijkaard a tempo dele jogar os campeonatos pelo Sporting. A solução encontrada foi o Sporting emprestar o Rijkaard para o pequeno Zaragoza da Espanha. E lá ele teve uma temporada bem abaixo da média, ninguém nem lembra, tá ligado? A carreira dele só voltaria aos trilhos no ano seguinte, em 88, quando o Sporting vende ele pro Milan. Ele não chegou a fazer nenhum jogo pelo Sporting, mas no Milan as coisas seriam bem diferentes. E o pior é que o Rijkaard tinha certo no Gullit e Van Basten. Muito absurdo, cara. Ele era um volante alto, que daqueles trio. Malucos assim de 1,90 m, que também podia jogar na zaga, tinha boa mobilidade, era bom em tudo que fazia, né? Então pensa num cara mais marcador, mais físico, assim como, sei lá, o Casemiro, por exemplo. E pensa também num cara com uma técnica refinada, com uma visão de jogo boa, com um passe bom, como é, sei lá, o Busquets, né? Agora pensa num volante que meio que une essas duas características, né? Era o Rijkaard. Em 88, o Rijkaard, mesmo antes de se unir ao Gullit e ao Van Basten lá no Milan, olha esse trio aí, velho. Eles na seleção da Holanda, ganhando a Eurocopa daquele ano, inclusive com o Van Basten fazendo um dos gols mais icônicos da história do futebol, justamente na final. Golaço do Rijkaard. Quando o Rijkaard chega Rijkaard no Milan, se forma o trio dos holandeses, com o Gullit e o Van Basten. Os três já vinham sendo muito conhecidos na Europa. 2 meio-campistas de nível absurdo e um atacante extremamente letal. Esses 3 camaradas foram escolhidos a dedo pelo Milan para preencher as 3 vagas de estrangeiros. E além de tudo, eles traziam o entrosamento da seleção da Holanda e todos eles beberam na mesma fonte, porque eles trabalharam todos os 3 com o gênio Johan Cruyff. Só que apenas 3 craques não fazem diferença, né? Acontece que o Milan naquela época estava formando também um time com jogadores italianos mesmo, que acabaram se tornando alguns dos nomes mais importantes da história do país em todos os tempos. Maldini, Baresi, Donadoni, Costa Curta, Ancelotti, alguns jogadores que... Caraca, o Ancelotti, velho. O trio dos holandeses. E sob o comando de Ancelotti, velho, jogador. Botar todas as peças ali num time fenomenal, eles começavam então a jornada que os levaria a conquistar a Europa e o mundo. Os Imortais. Começando com certos títulos individuais em 88, quando Van Basten é eleito o melhor jogador do mundo, bola de ouro, o Gullit fica em segundo
e o Rijeka fica em terceiro. Caraca! Os 3 holandeses, os 3 do Milan. A gente tá falando de uma época em que a Champions League ainda era chamada de Copa dos Campeões e levava muito a sério o seu próprio nome, ou seja, apenas campeões dos países poderiam jogar a competição. O Milan tava como representante da Itália porque tinha sido campeão italiano no ano anterior, e agora, na temporada 88-89, focava todas as suas atenções na Copa dos Campeões, e foi o início de uma era vitoriosa pro Milan, porque se hoje a gente considera eles aí o segundo time mais vencedor da Champions de todos os tempos, com 7 taças, naquela época eles tinham apenas 2, e a última tinha sido em 68, 69. Caraca, 69. Como consequência, na Itália, o Milan não conseguiu levar o campeonato italiano, mesmo com o Van Basten metendo 19 gols na liga aí. A Inter acabou sendo avassaladora e levou o título, mas na Champions, os rivais o nome era conseguiram. diferente antes. Eu vou chamar de Champions pra facilitar, beleza? O Milan avançava todo mais vapor. fácil, Na primeira Champions. fase tiraram o Vitocha da Bulgária, depois eliminaram o Estrela Vermelha da Iugoslávia, até tirar os alemães do Werder Bremen, até que chegou nas semifinais. E aí, meus amigos, era hora de separar meninos de homens. Chegou o momento do Milan enfrentar o Real Madrid, o que tinha toda a cara de final antecipada, já que a outra semifinal era entre Steaua Bucareste e Galatasaray. Só que naquele confronto, o Galatasaray. o Milan então se destaca e fala: a Europa agora é nossa. No Santiago Bernabéu dá 1-1, e na volta no San Siro, lotado com 73 mil pessoas, o Milan faz quando uma tá das em casa tem que grandes honrar. da história da Champions League e mete um sonoro 5-0 pra cima do Real Madrid. Um 5-0. golaço absurdo do Carleto Ancelotti. 6-1 ficou, velho, no agregado. Um gol de cada um dos 3 lá do trio dos holandeses. E depois de amassar o Real Madrid, o Milan então foi pra final, pra grande decisão. E o adversário era o Steaua Bucareste, que hoje parece uma coisa muito distante, mas na época o Steaua tinha ganhado já uma Champions League em 86, ganhando em cima do Barcelona, amigo. Só que quando chegou pra enfrentar aquele Milan, as coisas foram bem diferentes. O 4-4-2 mortal de Arrigo Sacchi foi demais pros romenos, velho. 4-0, 2 do Van Basten e 2 do Gullit. Depois de 2 rebaixamentos e anos melancólicos, o Milan finalmente conseguiu seu retorno triunfal. Tinha conquistado a Europa, mas ainda faltava conquistar o mundo. No Mundial daquele ano, o Milan enfrenta o Atlético Nacional do lendário goleiro René Higuita. Apesar do jogo duro, o Milan ganha na prorrogação com um gol de falta do Evani e se sagra campeão mundial. Agora, tudo. Era campeão italiano, campeão da Europa, campeão mundial. Só que aquele Milan dos holandeses queria ainda mais. Com aquele sucesso todo dentro de campo, em 89 o Milan domina mais uma vez a bola de ouro. Van Basten é coroado o melhor jogador do mundo, dessa vez o Baresi fica em segundo e o Rijeka fica em terceiro. Na temporada 89-90, o Milan vai mais uma vez focando na Champions. Aí na Itália, o campeão é o Napoli do gênio Maradona, mesmo com o Van Basten sendo artilheiro da liga com 19 gols. Mas na Europa, quem mandava era o Milan dos holandeses. Na primeira eliminatória, mandam pra casa o Helsinki da Finlândia, tchau. Na fase seguinte, pega o Real Madrid, que em teoria estava babando ali pra dar aquela vingancinha, né? Porém, o Milan elimina o Real mais uma vez. Quartas de final vem o Mechelen da Bélgica, que não foi páreo pro Milan. E na semifinal, a maior batalha daquela Champions League, então. O Milan pegava o Bayern de Munique. Ambos os clubes aí tricampeões. Já é um time bem forte, o Bayern de Munique. O Milan, de fato, vai pra final pelos gols marcados fora de casa, que naquela época ainda valiam, né? Na grande decisão, o Milan enfrentava o Benfica, que tentava Milan versus ganhar o título Benfica europeu depois da era Eusébio. A final foi duríssima, Eusébio, velho, outro mas craque. marca o Van Basten, bota o Rijeka pra correr, ele entra na área, fuzila e marca o único gol da golaço do partida, Rijeka. o tetracampeonato da Champions para o Milan. No Mundial de Clubes, o adversário era o Olímpia A do Olímpia. Paraguai e o Milan não tomou conhecimento. 3-0 com 2 gols do Rijeka. 3-0. Atropelaram os paraguaios. Então, o primeiro clube europeu a ser campeão do mundo 3 vezes. O início e o fim. Todo início tem que ter um fim. O Milan dos holandeses tinha atingido o seu apogeu. E vocês estão ligados na frase que o difícil não é chegar no topo, é se manter lá. Na temporada seguinte, de 90-91, o Milan mais uma vez não consegue vencer o campeonato italiano. E dessa vez é eliminado nas quartas de final da Champions League. Olympique de Marselha. O técnico Arrigo Sacchi acaba saindo no final da temporada. Depois ele vai treinar a seleção da Itália, né? E começa-se a enxergar ali o fim de um dos Milans mais encantadores de todos os tempos. Um dos históricos aí do futebol. Toda história boa tem que ter um final. Seguiram no Milan e ainda tiveram mais anos de glória, né? Sob o comando do Fábio Capello, eles voltam a ser campeões italianos aí na temporada 91-92, com uma defesa formada ali por Baresi, Maldini e Costa Curta, que acabaram se tornando jogadores ainda mais lendários do Milan, né? E com o Van Basten, que novamente foi artilheiro, metendo 25 gols na liga, levando pra casa a sua terceira bola de ouro. O Siglo ficou com 18. Empatando aí com os líderes de bola de ouro, que eram Cruyff e Platini, 3 pra cada.
Adeus aos O holandeses. domínio nacional se estendeu, porque o Milan de Fábio Capello foi tricampeão italiano, ganhando também em 92, 93 e 93, 94. Só que o time era cada vez menos o time dos holandeses. O Gullit não era um dos preferidos do Capello, acabou sendo pouco utilizado e saindo para Sampdoria em 93. E na temporada 92, 93, o Milan vai novamente para a final, mas não era mais aquele Milan mágico, né? O Gullit não foi nem relacionado para a partida e com apenas 2 dos 3 holandeses, o Milan perde aquela final então para o Olympique de Marseille por 1-0, numa partida que ficou marcada por ser a última da carreira do Marco van Basten. Ele vinha sofrendo já com algumas lesões meio sérias e depois daquele jogo de final de Champions, ele fica 2 anos tentando se recuperar das lesões, Caraca! não consegue, até anunciar sua aposentadoria em 95. No fim da temporada, já sem o Gullit e com o Van Basten lesionadão, o Rijeka acaba também encerrando seu ciclo no Milan e voltando pro Ajax para encerrar a carreira lá. Aquele Milan o cara voltou pra casa só pra encerrar o ciclo. Um time formado por jogadores italianos, Maldini, Baresi, 2 craques. Com um tempero especial. Esses 3 aí são mais craques ainda. 3 craques que ajudaram a tornar aquele Milan um time inesquecível e, acima de tudo, imortal. Vai ficar pra sempre na história. Se você curte vídeos mais históricos como esse, por favor, deixa o like pra ajudar na divulgação. Também conta Cara, ficou muito bom, velho. O Pedro, ou Beats, eu vou chamar de Pedro, muito foda, velho. O cara é foda no que faz. Muito obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou! Cara, incrível, velho. Mano, times imortais. Mano, esse Milan deve ter sido muito bom de ter assistido. Pena que eu não era nascido nessa época, velho. Mano, incrível, velho. Muito foda mesmo. Mano, o Eurofoot arrasou nessa história. E tem mais times imortais que eu vamos assistir todos. Mas esse é o vídeo pra você gostar. Deixa o like, compartilha esse vídeo, ativa o sininho, se todas as notificações. Eu fui. Tchau.